Todos estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast RDH Talks. Hoje estamos com a professora Niane Guimarães, que possui graduação em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Museu Social Argentino, Buenos Aires, é especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual da Paraíba, atualmente é sócia do escritório Medeiros e Guimarães Advogados, diretora da Escola Municipal de Serviço Público de Campina Grande, EMUSP, é professora titular da Universidade Estadual da Paraíba, professora de Direito Processual Civil, Prática Civil e Trabalhista, e tem experiência na área de Direito Público e Privado, com ênfase no Direito do Trabalho, Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Também estamos com o extensionista Victor Roberto, do 9º período do curso de Direito, e hoje vamos falar um pouco sobre o uso indiscriminado da inteligência artificial no ambiente de trabalho. Professora, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente no ambiente de trabalho. O uso das IAs seria um passo como uma forma de ferramenta de trabalho ou seria alguma forma do trabalhador meio que burlar e não fazer o seu trabalho? Bom, gente, vou saudar vocês, né? Agradecer pelo convite de Gederson e de Vitor, né? Para estar aqui com vocês, para falar de um tema tão relevante, tá? No mundo de hoje, né? Então, vamos lá. A gente tem todo um contexto histórico, né? O mundo já passou por várias revoluções industriais ao longo da história, e hoje estamos diante das inteligências artificiais, certo? A questão é o seguinte, até 2022, a gente não tinha uma realidade, pelo menos próxima a nós, meros mortais, né, de uma inteligência artificial. Então, quando passaram a surgir as inteligências artificiais, essas inteligências, essas IAs, passaram de uma curiosidade tecnológica, vamos assim dizer, tá? Para uma ferramenta cotidiana do trabalhador brasileiro. Então, se eu perguntar aqui a vocês, quem não usa ChatGPT hoje? Quem não usa Cloud hoje? Né? Vocês vão me dizer, poucas pessoas, praticamente ninguém. Quem trabalha, o trabalhador brasileiro, e não só o trabalhador, né? A pessoa, nós, cidadãos do mundo, estamos usando inteligência artificial. Isso é incontestável, tá? Então, o ChatGPT, por exemplo, foi lançado, salvo engano, em meados de 2022, 2023, não me recordo. E eu fui apresentada ao ChatGPT por um aluno em sala de aula. Ele, terminada a minha aula, ele me chamou, professora, vem aqui, por favor. Eu disse, pois não. Ele fez, professora, olha isso daqui. Aí ele pegou o celular e eu não me recordo se à época já gravava áudio, se já no início gravava áudio, ou se ele digitou assim, redija uma petição inicial, assim, 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 e ele fez, olha, aí a petição começou a surgir na minha frente. Eu disse, não, isso não é possível. Mas era possível, né? Era possível. Então, assim, em 2022, 4 anos, gente. 4 anos é muito pouco tempo para a revolução que a gente teve tecnológica, né? E aí, a gente tem que entender que hoje, não só os cidadãos, a inteligência artificial não está só para o cidadão comum. Esse cidadão comum também é trabalhador, né? Ele é trabalhador, e se a gente for ver a história, né, recente, a gente vê que em 2022, por exemplo, o trabalhador não sabia o que era inteligência artificial, a gente não estava preparado para isso,
hoje, em 2026, o trabalhador ele usa IA sem saber o que pode ou o que não pode fazer com ela dentro do trabalho, né? E aí existe uma lacuna muito grande entre a utilização da inteligência artificial e a regulação. Porque a revolução, essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, nem sempre ela vai ser acompanhada de sua regulação. A regulação vai chegar depois. Ela acontece para depois a gente ver o que é que faz. Como é que nós vamos regular isso, né? Então, hoje em dia, é muito difícil também uma empresa que diga que não usa. Ou na nossa profissão, né? na advocacia. Qual o advogado que não está utilizando inteligência artificial hoje? Né? Então, a gente se questiona de diversas formas. Eu estava dando uma analisada em dados antes da gente começar aqui e me preparando para o podcast desde que vocês me convidaram. E eu vi alguns dados que hoje mais de 65% das empresas brasileiras utilizam inteligência artificial generativa. Tá? Dentro da advocacia, pesquisas da OAB de São Paulo, da OAB do Rio de Janeiro, com institutos de pesquisa no Brasil, já perceberam que mais de 70% dos advogados brasileiros utilizam alguma forma de inteligência artificial no seu trabalho diário. Né? A gente não pode negar, e aí isso é inegável, a gente não pode fechar os olhos para que, de fato, a inteligência artificial ela otimiza o nosso trabalho, de alguma forma. Né? A questão é como nós vamos usar essa inteligência artificial dentro das nossas relações de trabalho. Né? A gente sabe, como eu estou dizendo, ela otimiza, ela nos dá essa produtividade, certo? Mas a gente tem que saber como usar essa inteligência artificial com responsabilidade. Essa é a grande questão. E para a gente usar com responsabilidade, a gente precisa de governança, né? Por exemplo, dentro de uma empresa, se a empresa não regula a utilização da inteligência artificial, provavelmente ela vai correr um risco bem grande do uso inadequado dessa ferramenta, que ao invés de ajudar na sua produtividade, pode vir a impactar e trazer riscos, né, no resultado do trabalho dessas empresas. Excelente resposta, professora. E com relação à utilização errada das inteligências artificiais, a senhora acha que quem deveria sofrer a punição? Porque, por exemplo, a gente sabe que a IA pode alucinar, criar uma resposta totalmente absurda. Então, deveria ser a máquina ou o ser humano que está operando essa máquina? Veja só, eu acho que essa sua pergunta, Gederson, provavelmente é a questão mais complexa dentro desse tema, né? E que a gente não tem, eu não posso dizer a você que a gente tem uma resposta definitiva dentro da jurisprudência brasileira, uma vez que isso é um tema muito recente, tá? E aí, a gente tem que partir de diversos aspectos. Vamos lá. A gente sabe que a inteligência artificial, ela trabalha mediante dados que nós vamos inserindo, né? Ela vai nos conhecendo mediante os dados que a gente vai inserindo dentro desse sistema. Quando uma IA erra, a gente tem pelo menos 3 camadas de responsabilidade. A do desenvolvedor da inteligência artificial, tá? Por uma falha no produto,
né? Como é que ele é alimentado, com que tipo de dados essa inteligência artificial ela é alimentada. A gente tem o empregador por ter autorizado o empregado a utilizar a inteligência artificial ou ter tolerado o uso dessa inteligência artificial sem a supervisão adequada, sem a governança adequada, tá? E a gente tem também o empregado. Porque o empregado muitas vezes utiliza a inteligência artificial, mas não está, como a gente já falou anteriormente, preparado para utilizar. Então, o erro que a gente tem mais recorrente aí, dentro das inteligências artificiais, é quando a IA inventa dados. E vocês sabem que essas inteligências artificiais, de fato, elas inventam alguns dados, né? Ou puxando para ir para o direito, leis ou precedentes judiciais que não existem na prática. Salvo engano, eu estava dando até uma olhada no Jus Brasil, tá? Eu acho que foi no TJ do Paraná, que um advogado teve um recurso não conhecido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, porque a peça processual que ele fez, o recurso processual que ele construiu, foi elaborado através de IA, e dentro dessa peça recursal haviam 43 jurisprudências inexistentes que foram inventadas pelo ChatGPT. E aí, veja o risco. As próprias jurisprudências, elas incluíam nomes de desembargadores, né? Criavam números de processos, e isso é muito sério, né? Dentro da advocacia. A gente trazendo isso para uma relação de trabalho convencional, né? De CLT, a gente vai para aquela máxima, né? O empregado erra ao usar a inteligência artificial. Se a empresa não tem uma estratégia de governança dessa utilização, ela responde de forma objetiva, assim entendo eu, pelos danos que vier a causar a terceiros. Muito embora tenha sido o seu empregado. O empregado vai responder de forma subjetiva, na minha concepção, no meu entender, e a empresa vai responder de forma objetiva. Agora, se no primeiro aspecto que eu falei, o problema é da desenvolvedora da inteligência artificial, a empresa pode pensar numa ação regressiva contra alguma dessas desenvolvedoras. É um tema muito recente. A gente não vai ter respostas concretas para isso. A nossa jurisprudência ainda está se formando. Então, eu posso ter as 3 camadas que estão envolvidas nessa utilização de IA responsabilizadas. Como é que a gente vai saber isso? Primeiro, o tempo, as leis que forem criadas, porque a gente tem que imaginar também que a gente tem uma lei geral de proteção de dados, que protege os dados, e quando a gente utiliza uma inteligência artificial, a gente está inserindo dados. Muitas vezes, por exemplo, vou fazer um contrato de prestação de serviço do meu escritório no ChatGPT. Chego lá, Vitor é meu cliente. Vou colocar os dados de Vitor no ChatGPT. Quem me garante que não vai haver um vazamento de dados? Então, veja a responsabilidade. Eu estou falando no âmbito do meu escritório de advocacia. Coloque isso em proporções numa grande empresa que precisa, por exemplo, gerar relatórios, fazer contratos de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos, e que um empregado utiliza a inteligência artificial. Então, você tem uma empresa, você sabe que a inteligência artificial é uma realidade. O que é que você precisa inicialmente fazer? Regulamentar a utilização, fiscalizar a utilização da inteligência artificial pelo seu empregado, para minimizar os riscos dessa utilização. Então,
Quem é responsabilizado por isso? O caso concreto é quem vai dizer. E a nossa jurisprudência ainda está sendo construída em relação a isso. Professora, a senhora falou da fiscalização do patrão e eu me lembrei agora. É, poderia fazer parte do poder diretivo do empregador a proibição do uso de IA, principalmente para trabalhos assim, mais, como por exemplo, da advocacia, que você tem que realmente pensar. Pensar. Essa é uma questão, Gerderson, que isso me preocupa. Porque com o uso das inteligências artificiais hoje, se as pessoas já não pensavam, nem liam, nem escreviam, hoje, muito menos, porque sabendo dar um comando na inteligência artificial, você tem todas as respostas, tá? Em relação à pergunta aí que você me fez, se o empregador ele pode proibir a utilização da inteligência artificial, eu entendo que sim, desde que o faça de forma fundamentada, tá? Porque, na minha ótica, isso é uma consequência lógica do poder diretivo que é dado a ele, que está lá previsto no artigo 2º da CLT. Então, ele é um empregador. Ele é quem dita as regras da sua empresa, né? E regras legais, constitucionais, porque a gente precisa ter sempre esse parâmetro. A gente não está falando de regra que foge à constitucionalidade, que foge do nosso ordenamento jurídico, tá? Estamos falando de regras em conformidade com o nosso ordenamento jurídico. Se ele estabelece regras dentro da sua empresa para regulamentar a utilização da IA, eu não vejo objeção nenhuma com relação a isso. A gente tem que ter em mente que o poder diretivo de um empregador não é um poder arbitrário, não é um poder arbitrário. A gente também não pode, como eu já disse no início desse podcast, a gente também não pode fechar os olhos para a realidade que é a inteligência artificial. Mas a gente precisa, por exemplo, colocar lá uma normativa muito visível e muito clara para o empregado antes de utilizá-la como uma ferramenta de trabalho. Entendem? É essa a minha ótica. Olha, proibir totalmente o uso das inteligências artificiais. Até que ponto isso está de acordo com a realidade que a gente vive? Você imagina lá, no passado, quando veio a primeira revolução industrial, aí as máquinas de tear, a manufatura. Se, naquela época, os industriais, os donos de fábricas, tivessem fechado os olhos para isso. Né? Então, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. O que a gente precisa é ter governança enquanto empregador, tá? A gente tem que se antecipar e a gente precisa ter governança na utilização da inteligência artificial. O famoso compliance, né? A gente precisa fazer a prevenção dos riscos diante da utilização das inteligências artificiais. Perfeito, professora Niane. Achei aqui, professora, bastante pertinente a sua fala, sabe? Tendo em vista todo esse uso feito até mesmo de certa forma, irresponsavelmente, né? Prejudicando empresas, né? E gerando os diversos danos aos seus próprios clientes, sabe? Tendo, assim, no caso, em vista este ponto, eu queria saber, eu creio que também seja a dúvida de muitas pessoas que podem estar também assistindo esse podcast, quais seriam, assim, aquelas possíveis consequências contra o empregado que faz o uso inadequado da IA? O que o patrão pode fazer contra ele? Se vai ali, no caso ali, poder já, no caso ali, receber uma justa causa, se irá ali receber advertência verbal,
ou escrita? Como seria este procedimento contra este funcionário que usou de forma inadequada a inteligência artificial? Veja, essa sua pergunta é bem relevante, Vitor, porque a gente falava agora há pouco, na pergunta anterior, da proibição do uso de IA dentro da empresa. Então, a gente tem várias camadas aí. A empresa pode proibir? Pode proibir. O que ela não pode fazer é fazer a proibição arbitrariamente sem comunicar ao empregado. Ou seja, sem ter regras, né, de utilização da IA. O empregado pode sofrer alguma punição ao utilizar a inteligência artificial? Isso poderia gerar uma justa causa? Depende. Essa temática é um dos pontos mais sensíveis que a gente tem. Por quê? Vai depender da normatização que a empresa tomou em relação ao uso da IA. Se a empresa permite o uso da IA, tá? Dentro de determinados limites, e o empregado extrapola os limites de utilização dessa inteligência artificial, por óbvio que ele está sujeito a sofrer uma punição, tá? Agora, vamos supor, a empresa regulamentou e proibiu o uso de inteligência artificial, essa é outra hipótese, e o empregado, escondido ou infringindo uma norma estabelecida pela empresa, ele utiliza a inteligência artificial para realizar algum trabalho, tá? Ele pode ser punido por isso? Ele pode ser punido com uma justa causa? Então, a gente vai fazer agora, já que a gente não tem uma jurisprudência tão vasta ainda sobre o assunto, a gente faz de paralelo. Veja, o uso de qualquer ferramenta de trabalho de forma contrária às normas internas da empresa não já pode, em tese, justificar uma punição ao empregado? Advertência, suspensão ou até a demissão desse empregado por justa causa? O que a gente tem que ter em mente é a proporcionalidade da penalidade em relação à infração que o empregado cometeu no uso dessa inteligência artificial. Então, ele usou inteligência artificial por quê? A empresa proibiu, mas ele utilizou uma inteligência artificial pessoal dele, no celular dele, para fazer uma pesquisa. Ele usou a inteligência artificial em uma plataforma pública que não havia um contrato de utilização de dados, né? Aquelas famosas xizinho que a gente aperta lá e dá sim, sempre. A gente está autorizando um bocado de coisa, né, de tratamento de dados da gente. Ele utilizou essa plataforma para inserir dados confidenciais da empresa, dados de clientes da empresa. Então, o uso da inteligência artificial pelo empregado vai depender das normas que foram estabelecidas pela empresa. A empresa permite livremente e não tem uma fiscalização. O empregado utiliza a inteligência artificial. A empresa tem algum prejuízo, prejudica algum cliente. Esse é um cenário. Agora, a empresa proíbe o uso de inteligência artificial, plataformas públicas de inteligência artificial, tá? E aí ele insere dados confidenciais de um cliente. Isso é grave? O certo é. Isso pode ser caracterizado como violação de segredo profissional? Pode também. Isso pode ensejar uma justa causa? Claro que sim. Agora, a gente precisa entender que no direito do trabalho, a punição tem que ser proporcional à falta. Então, usar o chat GPT, por exemplo, para escrever um e-mail
formatar um e-mail, escrever um e-mail para um superior ou para um fornecedor, tá? Não é a mesma coisa de usar o chat GPT para vazar dados de um cliente, informações confidenciais de um cliente. Vejam a proporcionalidade da utilização da IA em relação à punição que aquele empregado vai sofrer. Recentemente eu li um precedente, salvo engano, do TRT da Bahia, tá? Que uma turma lá do TRT da Bahia manteve a justa causa de um funcionário porque ele estava jogando Uno no celular durante o expediente. Ah, Niane, mas isso não é uso de inteligência artificial. Não. Mas esse precedente é um precedente relevante. O uso de tecnologia para finalidades, para objetivos alheios ao trabalho, de uma forma sistemática que possa vir a prejudicar a própria produtividade desse empregado dentro da empresa. Isso poderia configurar desídia? Desídia não é um fato de justa causa? Então, hoje a gente vai fazer muito esse paralelo com precedentes anteriores, né? Já que a gente não tem um arcabouço muito grande de decisões, né, em relação à utilização da inteligência artificial no serviço. Ela pode gerar uma punição ao empregado? Pode. Agora, a gente tem que se lembrar que essa punição tem que ser proporcional ao dano causado, né? Então, se é uma punição a ele, é proibido usar inteligência artificial no trabalho. Tem lá a regrinha, foi normatizado, foi regulamentado. Mas o empregado utilizou para redigir um e-mail, é uma coisa. Para vazar dados de um cliente, é uma proporção muito maior. Então, a gravidade da punição tem que ser maior. Excelente fala, professora. Eu fico, às vezes, me perguntando, porque a gente sabe que existem várias gerações que convivem ao mesmo tempo, idosos, jovens, e normalmente os jovens são mais ligados nessas tecnologias. É tanto que minha irmã, ela sabe usar o chat GPT melhor do que eu. E ela até disse uma vez para mim que eu sempre tenho que pedir, por favor, ao chat para, se tivesse um apocalipse das máquinas, eu ser salvo. E aí? Aí, voltando ao pensamento, eu fico pensando, se a pessoa assim, mais idosa utilizar o chat GPT e vazar uma informação, poderia ser uma imprudência tecnológica, porque ele não tem o domínio daquela tecnologia. Ou deveria haver uma responsabilização trabalhista. Veja só, gente, a gente tem que ter em mente que a inteligência artificial, ela nem tem CNPJ, nem tem CPF, né? Ela por si só, a inteligência artificial, ela não pode ser processada. No entanto, quando ela erra, alguém vai ter que pagar essa conta, não vai? Alguém vai pagar essa conta. E quem é que vai pagar essa conta? Aquela pessoa que assinou embaixo. Aquela pessoa que não supervisionou direito, aquela pessoa que utilizou sem saber utilizar direito. Então, a gente tem que ter em mente que as nossas ações e os nossos atos, eles têm consequências. Tá? A inteligência artificial hoje, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão dos idosos. Até a gente olhando nessas redes sociais, tem muitos memes, né? De pessoas que fazem fotos com artistas famosos e mostram para um idoso e ele fica, não acredito. É ele? Como foi que você encontrou? Como foi que você tirou uma foto com ele? Porque, de fato, eles são pessoas mais vulneráveis porque não estão não estão na velocidade da revolução tecnológica que a gente está vivendo. E, diga-se de passagem, muitos deles nem querem
nem querem entender. Eu conheço muitas pessoas que já passaram das faixas dos 70, dos 80 anos, que olham para mim e fazem: eu não aprendi até agora. Eu vou querer aprender? Gastar meu tempo com isso? Não, eu vou gastar meu tempo com outras coisas. Mas a gente sabe que tem aqueles idosos mais ousados, né? Que vão utilizar. Então, a resposta para isso, Gederson e Vitor, é que depende. Depende do dano e da gravidade do dano, tá? Mas a gente sabe, se for um maior de idade que utilizou irresponsavelmente a inteligência artificial e causou dano a outrem, ele pode sofrer uma punição, ele pode ser responsabilizado de alguma forma, inclusive no âmbito do trabalho, porque a gente sabe que existem idosos que estão no mercado de trabalho, né? Mas vai depender do dano causado. Infelizmente, a gente não tem respostas concretas, porque tudo vai depender da hipótese que está sendo analisada. O dano pode ser mais grave, pode ser menos grave, tá? Mas, se você estava em sã consciência e utilizou aquilo de forma negligente ou imprudente, isso é a base do direito privado, né? É a base da responsabilidade civil, né? Você pode ser culpabilizado, responsabilidade subjetiva. Né? Você foi negligente, foi imprudente, utilizou sem ter o conhecimento adequado e causou dano a outrem, responsabilidade civil, direito privado, direito civil. Né? Então, pode sim. A depender do dano causado, ele pode ser responsabilizado. Pode ter como é que pode ser? Pode ter uma amenização na penalidade? Pode. E a gente tem que ver também que eu estou falando no âmbito da responsabilização civil, mas quem é penalista, não é a minha área, mas quem é penalista vai olhar essa utilização da IA de forma imprudente, de forma negligente, por outro aspecto, por outro ângulo, o ângulo da responsabilização penal. Isso pode gerar também uma penalização no âmbito do direito penal? Muito provavelmente, a depender do caso concreto. Excelente, professora Niane. Essa sua fala, eu vi que no caso assim, né, podemos abrir grandes outros debates, né, como assim no caso, por exemplo, se uma certa criança menor, né, utilizar de forma errada a IA, inserir, supondo, dados, no caso, supondo, dados bancários dentro da própria IA, aí entra lá no próprio código lá, né? E isso aí, no caso, pode gerar um dano. Mas isso aí, digamos que é um assunto que podemos deixar até para, no caso, outros debates, certo? Aí, pegando essa certa vertente, diante de todo esse uso desenfreado da IA, eu gostaria de saber da senhora, opinião da senhora, opinião crítica também, se seria, nesse momento, interessante ter aqui, professora, mais uma reforma dentro da nossa CLT, acerca do uso da IA, dizendo quais ações poderiam ser puníveis, quais são os próprios limites utilizados pelos empregados, empregadores, e quem seria de fato o responsável. Qual seria a sua opinião acerca desta nuance, por favor? Veja, Vitor, eu não sei se uma reforma na CLT tratando sobre isso. O que a gente precisa dentro do Brasil é de uma lei que regulamente o uso da IA, no âmbito geral para todas as áreas, porque a gente utiliza a IA para tudo. Inclusive, esse ano é um ano muito crucial, porque a gente vai viver um período eleitoral com o uso da IA assim, ó, todo mundo utilizando. E o que é fato e o que é fake? Você entende? Então, o que a gente precisa no Brasil, e que infelizmente, como eu já falei, a gente não tem a evolução da tecnologia, a regulamentação ela não caminha junto,
A tecnologia está avançando e a regulamentação está vindo aqui atrás, a passos de tartaruga, porque a elaboração das leis no Brasil, elas demoram, né? Elas demoram. E precisam demorar para que a gente, pelo menos, tenha em mãos boas leis, mas também não é a realidade, porque muitas leis já nascem muito lacunosas, com defeitos, enfim, esse não é o cerne do nosso debate aqui, né? A gente está debatendo a questão da inteligência artificial. Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma regulamentação da inteligência artificial dentro do nosso ordenamento jurídico. Não temos. Não temos. A gente tem o marco civil da internet, né? Mas a gente precisa de um marco civil da inteligência artificial. A gente ainda não tem isso. A partir daí, a gente pode estabelecer parâmetros de utilização da IA dentro das relações de trabalho. E digo mais, a própria empresa, os próprios empregadores podem, independentemente de uma lei, de um marco da inteligência artificial, vamos dizer assim, ele pode fazer suas normas internas, né, de governança, para a utilização da inteligência artificial, tá? Até porque a inteligência artificial, ela não só vai impactar, gente, nessa questão de vazamento de dados. Salvo engano, eu acho que teve até um caso, eu acho que eu estava lendo no Conju, que aconteceu na Samsung, na empresa Samsung, que houve um vazamento de dados porque empregados utilizaram a inteligência artificial para corrigir alguns bugs de alguns contratos, de alguns clientes lá, de algumas planilhas, e vazou dados de clientes da Samsung, tá? Mas a IA vai muito além disso. Os impactos da IA nas relações de trabalho vão muito além do que simplesmente a utilização dela dentro do ambiente de trabalho. Vejam, a utilização da inteligência artificial aumenta a produtividade. Ela vai lhe ajudar a fazer um relatório com mais rapidez. Ela vai lhe ajudar a localizar, por exemplo, dentro de um grande processo, um processo de 5.000 páginas. Você coloca lá o processo na inteligência artificial e diga, localize a procuração das partes. Ao invés de você estar folhinha por folhinha procurando, a inteligência artificial vai lhe dizer, está na página tal, e você vai lá diretamente. Aumenta a produtividade ou não aumenta? Claro que aumenta. Esse aumento de produtividade da utilização da IA dentro do ambiente de trabalho pode impactar na redução da equipe e causar um reflexo de desemprego maior, pessoas perdendo seus cargos, suas funções, em razão do aumento da produtividade da IA. Isso é um tema muito delicado, que a gente precisa debater, a gente precisa conversar, e é um tema politicamente sensível, por assim dizer, porque vai impactar na economia. Pessoas com menos empregos não fazem a economia girar. Isso vai impactar dentro da economia brasileira ou de qualquer outro país que não trate com responsabilidade a utilização da inteligência artificial. A gente já vê muito em supermercado hoje, não a inteligência artificial, mas a utilização dos caixas de autosserviço. Quantos postos de serviço foram retirados para que você mesma, ou você mesmo, com suas comprinhas, vá lá no caixa, passe suas compras, faça o pagamento e vá embora.
Entende? Então, dentro do Brasil, a gente ainda não tem uma vedação legal, né, por exemplo, para demissão de trabalhadores em razão de aumento de produtividade decorrente do uso de tecnologia, tá? A gente não tem uma vedação legal sobre isso. Hoje, o que a gente tem é a dispensa imotivada, né? Que é permitida. A gente pode demitir aquele empregado da gente sem justa causa, tá? Mas a gente precisa também pensar o impacto da inteligência artificial nos postos de trabalho. Nos postos de trabalho. Então, vai diminuir, sei lá, vamos supor, um escritório de advocacia que tinha 10 advogados trabalhando e 15 estagiários. Não pode reduzir o seu quadro em razão da produtividade que a inteligência artificial dá. E isso é só um pouco. O que a gente está conversando aqui são nuances da inteligência artificial. O tema não se esgota. O tema não se esgota. A IA vai tirar empregos da noite para o dia? Não sabemos. Mas que ela já está impactando silenciosamente equipes, empresas, por meio de dispensas imotivadas, reestruturando a política de cargos de uma empresa. E o direito não tem instrumentos ainda que sejam capazes para caracterizar o que a gente poderia chamar de uma dispensa tecnológica, por exemplo. Mas a gente precisa, enquanto debatedores do direito, né, enquanto pessoas que estão dentro da discussão jurídica, e é isso que a academia se propõe. A academia, as universidades, elas precisam pensar de forma científica. E a contribuição que a universidade dá para a sociedade é trazer soluções, buscar, pensar soluções de forma científica, através das pesquisas, através de debates importantes como esse, né? Pensar soluções, tá? Para que a gente possa desenvolver determinadas temáticas, tá? E ajudar na solução de determinados problemas que são criados em razão do surgimento dessas novas tecnologias, né? Então, a gente tem que pensar a universidade, e é bastante louvável esse projeto de vocês, né? Porque ele proporciona debates relevantes para impactar a sociedade de alguma forma, né? É a universidade exercendo uma função social, né? De retornar à sociedade um investimento que é feito em todos nós. A minha pessoa como professora, a vocês como estudantes, por hora estudantes, em breve colegas de profissão, aos técnicos administrativos de qualquer universidade pública. A gente precisa pensar a universidade como um campo de pesquisa científica para auxiliar a solucionar problemas jurídicos que surjam dentro da faculdade. Infelizmente, e aí é um desabafo meu, dentro dos cursos de direito, a gente ainda não está pensando cientificamente. A gente pensa muito pouco, né? A gente pensa muito pouco. A gente consegue ver essa realidade de pesquisa científica em outros campos, em cursos da área de saúde, em cursos da área da própria tecnologia, computação, engenharia. A gente consegue ver isso mais palpável. No direito, a gente ainda não vê. Não estou dizendo a vocês que não existam. Não existe. Existe. Mas ainda muito pouco em vista do que a gente precisa. A gente precisa pensar
juridicamente, a gente precisa pensar cientificamente, a gente precisa entender que a academia, ela tem outras pautas mais importantes para trabalhar, tá? Como é que a gente vai regulamentar o uso da IA? Como é que a gente pode auxiliar, pensar artigos científicos, a escrita de artigos científicos em relação a temas concretos dentro da nossa vida, dentro da nossa realidade. Então, a gente precisa saber quais são as pautas relevantes que as nossas universidades, Brasil afora, precisam levantar, né? Infelizmente, o que a gente ainda vê em muitos setores é o levantamento de bandeiras ideológicas. E a gente precisa pensar a universidade como um campo de pesquisa científica para trazer soluções para problemas práticos que a nossa sociedade enfrenta. Professora, sua fala foi excelente, extremamente pontual e crítica. E partindo para as considerações finais, eu queria que a senhora deixasse uma recomendação, tanto para o empregado quanto para o empregador, para fazer o uso dessa IA. Como é que a senhora recomenda? Quais cuidados devem ser tomados para essa IA no ambiente de trabalho? Em primeiro lugar, Gederson, eu acho que a palavra de ordem é prudência. Quando a gente está diante de algo que a gente não está familiarizado e que a gente não sabe qual é a extensão de utilização, a gente precisa ter prudência com qualquer coisa. Isso é um conselho prático para toda a área da nossa vida. A gente precisa inicialmente ter prudência. Então, eu preciso ter prudência no uso da inteligência artificial, tá? Para o empregador, é simples. A gente sabe que existe um projeto de lei, salvo engano, existe um projeto de lei recente agora, não sei dizer o número, mas eu já li, que prevê a criação de um marco legal para a inteligência artificial no Brasil, tá? Enquanto esse marco legal não chega, enquanto esse projeto de lei não vira o marco legal em si, os empregadores precisam estar atentos na utilização das inteligências artificiais dentro do âmbito das suas empresas. De que forma? Regras, regulamentar a utilização. Para que eu, empregado, possa utilizar a inteligência artificial no âmbito daquela empresa? Como eu devo usar? Para que eu devo usar? Estabelecer regras claras, né? A gente pensa no jogo de futebol. A regra é clara. Tinha até um locutor desses esportivos que dizia isso. Não sei se era a regra é clara. Acho que era Arnaldo César Coelho, né? Acho que era assim que chamava. As regras precisam estar claras. Colocar as regras na mesa. O empregador não pode fechar os olhos para a existência da inteligência artificial. Então, ele precisa estabelecer regras claras dentro do seu poder diretivo. Simples. Posso usar para auxiliar o meu trabalho dentro da empresa, eu empregado. Eu, enquanto empregador, eu preciso estabelecer limites. Posso utilizar. Eu posso utilizar a IA para questões pessoais minhas na empresa, e aí vai como qualquer outra ferramenta. Se você pega um empregado seu assistindo Netflix durante o horário de expediente, isso é correto? Isso está de acordo com as normas que foram contratadas quando do pacto laboral, quando da concretização da anotação da sua carteira de trabalho? Então, a gente está falando aqui sobre um marco legal das inteligências artificiais dentro das relações de trabalho. Gênero. A gente precisa ter em mente que essas relações de trabalho são de diversas espécies
E hoje nós focamos aqui nesse podcast nas relações especificamente de emprego. Mas a gente sabe que existem outras formas de trabalho, outras formas de relação de trabalho. Então, a gente vê que o tema, ele não é limitado, pelo contrário, ele é amplo, ele é vasto. São muitos aspectos dentro do uso da inteligência artificial nas relações de trabalho que precisam ser analisados, tá? E aí, a primeira coisa, o empregador precisa delimitar essas regras. Ele pode fazer isso? Pode. Através de quê? Do seu poder diretivo, que está lá preconizado no artigo 2º da CLT. Estabelecer essas regras. Segundo, o empregado pode utilizar, se a minha empresa permite que eu utilize a inteligência artificial para melhorar a minha produtividade no trabalho. Como eu vou utilizar isso? Eu preciso ter prudência. Eu não posso sair pegando, por exemplo, dados de clientes da empresa, de outros funcionários da empresa e jogar lá. Vamos supor, eu trabalho no RH de uma empresa. Preciso fazer um relatório para pagamento dos empregados no final do mês. Eu pego todos os dados dos empregados daquela empresa, jogo na IA, CPF, valor do salário, número de conta, número de Pix, e coloco lá para a inteligência artificial criar o meu relatório para facilitar o meu trabalho. Né? Até que ponto, se eu utilizar, por exemplo, uma ferramenta de IA pública, esses dados não vão ser vazados? Então, o que a gente precisa ter, tanto enquanto empregado, tanto quanto empregador, é prudência. E para o empregador, precisa ficar claro, ele precisa estabelecer as regras do jogo. Por quê? Porque qualquer erro do seu empregado, a sua empresa pode responder. Entende? Então, ele precisa estar ali supervisionando, de olho, fiscalizando, estabelecendo limites e a normativa para que aquele empregado cumpra. O empregado que não se enquadrar na normativa daquela empresa, não se encaixa naquela empresa. Né? Se não segue regras, precisa ser retirado. Né? De igual forma, o empregado vai utilizar a inteligência artificial. Né? Ele precisa também ter a prudência de saber quais são os seus limites, mesmo que a empresa não os tenha estabelecido. Basicamente é isso, enquanto nós não temos um marco legal de utilização das inteligências artificiais, tá? Sabendo que, mesmo que venha um marco legal, existe uma possibilidade de ainda haver lacunas de muitas matérias não serem tratadas. Infelizmente, porque a nossa legislação não caminha na mesma velocidade da evolução tecnológica que a gente vivencia. Excelente colocação, professora Niane. Eu costumo dizer, geralmente, que no caso aqui, em todos esses podcasts, toda a própria toda a própria comunidade acadêmica, ela sai o quê? Ganhando. Mas diante desse, eu costumo dizer que foi todo o público em si. Tanto pessoas que de fato ali no caso, que no caso ali, né, trabalham, pessoas que têm empresas, todo mundo saiu de fato mesmo ganhando após este certo podcast, né? Tanto eu, quanto o Gerderson, quanto o próprio RDH Plus agradece, tá? Todas as suas palavras, todas as suas pesquisas, informações, que foi um grande prazer enorme a senhora estar conosco aqui, tá certo? Compartilhando todos esses saberes, tá? Eu estou aqui muito feliz, alegre de poder estar ouvindo e até mesmo agora aqui, de certa forma, de frente com a senhora, né? Podendo estar ouvindo e cada vez mais aprendendo, né? Eu fico muito grato, de verdade mesmo. Senhor Gerderson, tem mais alguma colocação a fazer?
Doutor Vitor, eu não tenho mais nenhuma colocação a fazer. É só agradecer à professora Niane por ter aceitado nosso convite, que foi até um pouco em cima da hora, mas ela prontamente aceitou e a gente debateu esse tema super inusitado e até um pouco recente. Eu que agradeço a você, Gerderson, e a Vitor, pela oportunidade, né, de vir aqui falar de um tema tão relevante para a nossa realidade, tá? E digo a vocês, continuem debatendo temas importantes, né? Continuem trazendo informação para a sociedade, porque esse podcast aqui pode chegar aos ouvidos e aos olhos de pessoas que estejam precisando escutar isso que a gente debateu aqui hoje e não tem um norte a seguir, tá? Então, continuem debatendo, isso é importante para a carreira acadêmica de vocês, que está aí na reta final, mas é importante também para a sociedade. Então, como eu já disse, iniciativas como essa, de um podcast que discuta temas relevantes do direito, isso é de um valor sem tamanho para a sociedade. Vocês estão contribuindo, talvez vocês não tenham a dimensão da contribuição que vocês estão dando para a sociedade, debatendo temas tão atuais e tão relevantes. E aí, eu agradeço demais vocês terem pensado no meu nome, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer alguma coisa dessa temática, que ainda é muito nova, inclusive para mim, tá? Não sou a expert na utilização de inteligências artificiais, mas utilizo, inclusive, às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou dizer que utilizo inteligência artificial. Não, você utilize a inteligência artificial para lhe auxiliar, mas utilize com prudência e não deixe a inteligência artificial tomar o lugar dos seus neurônios. Você precisa pensar, né? Pensar conjuntamente a inteligência artificial. A inteligência artificial precisa funcionar para a gente como um auxílio. Um auxílio para quê? Para que deixem as nossas ideias cada vez melhores. Não podemos ser escravos da inteligência artificial. Nós precisamos evoluir e evoluir junto com ela também. Agradeço demais a oportunidade. Professora, nós aqui que ficamos gratos, de verdade mesmo. É sair daqui e partir fazer algum, no caso, artigo científico acerca disso. Não é não, Muito Gerderson? bem. Positivo. Então é Vamos isso, embora. pessoal. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui no nosso canal e nos sigam no Instagram, rdh.plus. Deixem um like. Forte abraço. Tchau para vocês.